Figurinhas Legend da Copa. Vale mesmo pagar R$ 300 por um pedaço de papel? Há uma espécie de febre silenciosa que atravessa gerações, reaparece em ciclos e sempre encontra terreno fértil quando a memória coletiva se mistura com desejo, status e escassez. No Brasil, ela costuma vestir a camisa da Copa do Mundo, carregar o cheiro de papel novo e assumir a forma aparentemente inocente de uma figurinha. Mas em sua versão mais recente e mais sofisticada, essa febre ganhou um nome que já nasce com aura de exclusividade. Figurinhas Legend da Copa. O que antes era um passatempo de infância, uma troca no recreio ou na calçada da banca, hoje se converte em objeto de desejo, especulação e disputa emocional. E é justamente aí que surge a pergunta que incomoda muita gente, inclusive quem não quer admitir. É sábio pagar R$ 300 num pedaço de papel? A pergunta parece simples, quase vulgar, mas ela toca em algo mais profundo do que o preço de um item colecionável. Ela revela a maneira como homens, especialmente os mais atentos à própria autonomia, lidam com valor, impulso, pertencimento e vaidade. Porque ninguém paga R$ 300 apenas por papel. Paga-se por narrativa, por raridade, por memória, por status e, em muitos casos, por uma pequena dose de auto-engano. O mercado de colecionáveis sempre soube explorar essa zona cinzenta entre paixão legítima e racionalização emocional. E a Copa do Mundo, com sua carga simbólica, é talvez o terreno mais fértil para isso. O fascínio por figurinhas não é novo. Ele nasce da combinação de 3 elementos que raramente falham quando o objetivo é capturar a atenção humana: escassez, completude e pertencimento. Escassez, porque certas peças são difíceis de encontrar. Completude, porque o álbum promete uma ordem, uma totalidade, uma sensação de fechamento que a vida real quase nunca oferece. Pertencimento, porque colecionar é também participar de uma comunidade invisível de pessoas que compartilham o mesmo ritual. O problema começa quando esse ritual deixa de ser brincadeira e passa a ser tratado como investimento. Como se o valor emocional de um objeto fosse automaticamente transferível para o valor financeiro. É aqui que a conversa precisa amadurecer. O homem contemporâneo vive cercado por armadilhas de consumo que se disfarçam de identidade. Não se compra apenas um tênis, um relógio, um carro ou uma assinatura de streaming. Compra-se uma imagem de si mesmo. Compra-se a sensação de estar por dentro. Compra-se a ilusão de que possuir algo raro nos torna, por extensão, raros também. As figurinhas Legend da Copa entram exatamente nesse circuito. Elas não vendem só papel, vendem a promessa de distinção. E distinção, para muitos homens, é uma forma de compensar a sensação de anonimato que a vida moderna impõe. A lógica é conhecida. Se é raro, deve valer muito. Se vale muito, talvez eu deva ter. Se eu tiver, talvez eu me sinta especial. O problema é que essa cadeia de raciocínio, embora sedutora, costuma ignorar uma pergunta essencial: especial para quem e por quanto tempo? O mercado de colecionáveis é repleto de exemplos de objetos que explodiram em preço por um período, alimentados por hype, nostalgia e especulação, para depois estabilizarem ou perderem parte do brilho. O valor de um item colecionável não é uma lei da natureza, é uma convenção social, sustentada por desejo coletivo, liquidez e narrativa. Quando a narrativa muda, o preço muda junto. Isso não significa que colecionar seja irracional por definição. Longe disso. Há o prazer legítimo em reunir, organizar, completar e preservar. Há também um valor cultural real em certos itens, especialmente quando eles se conectam a momentos históricos, ídolos esportivos ou memórias afetivas profundas. O ponto não é demonizar o colecionismo. O ponto é distinguir paixão de compulsão e apreciação de fetichização. Um homem maduro não precisa desprezar o que gosta, mas também não deve se tornar refém do que gosta. A cultura da escassez artificial é particularmente eficiente porque conversa com uma ansiedade muito moderna, a de perder a oportunidade. O famoso medo de ficar de fora, o FOMO, é um motor poderoso. Ele faz pessoas pagarem mais do que pagariam em condições normais, apenas para não se sentirem excluídas de um círculo imaginário. No caso das figurinhas, esse mecanismo é amplificado por redes sociais, grupos de compra e venda, vídeos de abertura de pacotes e relatos de achados, que transformam o acaso em espetáculo. O resultado é um ambiente em que o preço deixa de ser apenas preço e passa a ser sinal de pertencimento a uma tribo de iniciados. Mas há uma diferença importante entre entender o jogo e ser engolido por ele. É aqui que princípios associados ao Red Pill, ao MGTOW e ao estoicismo podem ser lidos de forma útil, sem caricatura e sem fanatismo. Em sua melhor versão, o Red Pill não é uma licença para cinismo. É um convite a enxergar incentivos, estruturas e ilusões com mais clareza. MGTOW, em sua leitura mais sóbria, não é fuga do mundo,
mas recusa de dependências desnecessárias e de contratos sociais que drenam a autonomia. O estoicismo, por sua vez, oferece a disciplina mental que impede o homem de ser arrastado por impulsos, modas e validações externas. Juntos, esses três referenciais apontam para uma mesma direção: soberania interior. Aplicado ao caso das figurinhas Legend da Copa, isso significa perguntar não apenas eu quero, mas por que eu quero, o que estou comprando de fato e qual é o custo invisível dessa escolha. Porque o preço de R$ 300 não é apenas o valor nominal. É também o que esse dinheiro deixa de fazer em sua vida. São livros que não foram comprados, uma reserva que não foi reforçada, um investimento que não foi feito, um jantar com alguém importante, uma conta quitada, uma margem de segurança. O homem que pensa com maturidade não olha só para o objeto, olha para o custo de oportunidade. E custo de oportunidade é uma das formas mais honestas de medir sabedoria. Ah, claro, quem responda: mas é meu dinheiro, eu gasto como quiser. E isso é verdade, até certo ponto. A liberdade financeira inclui o direito de fazer escolhas emocionalmente motivadas. O problema é quando a frase "é meu dinheiro" serve como anestesia moral para decisões ruins. A autonomia real não é a capacidade de gastar sem limites. É a capacidade de escolher sem auto-engano. Um homem verdadeiramente livre não é aquele que satisfaz todos os impulsos. É aquele que consegue hierarquizá-los. Ele sabe que nem todo desejo merece ser atendido. E que nem toda oportunidade de consumo é uma oportunidade de crescimento. A psicologia por trás de itens como as figurinhas Legend é fascinante porque mistura nostalgia e competição. A nostalgia nos leva de volta a uma época em que colecionar era simples, lúdico e social. A competição, por outro lado, transforma o mesmo objeto em troféu. O que era lembrança vira status. O que era brincadeira vira mercado. E o mercado, como sempre, não tem sentimentalismo. Ele apenas responde à disposição das pessoas de pagar. Quando alguém desembolsa R$ 300 por uma figurinha, não está apenas comprando um item, está validando uma estrutura de preços que pode se sustentar ou não. Se muitos aceitam pagar, o preço se legitima. Se poucos aceitam, o preço revela sua fragilidade. É por isso que a pergunta "vale" precisa ser reformulada. Vale para quem? Vale em que horizonte? Vale como prazer imediato? Como aposta de revenda? Como peça de coleção? Como símbolo de status? Cada resposta produz uma avaliação diferente. Para um colecionador com renda confortável, que atribui valor emocional real ao item, e não compromete sua estabilidade financeira, R$ 300 pode ser um gasto perfeitamente aceitável. Para outro homem, especialmente aquele que ainda está construindo base, pagando dívidas, formando reserva e tentando consolidar independência, o mesmo gasto pode ser um erro elegante, embalado em nostalgia e racionalizado como hobby. A maturidade masculina começa quando o homem para de confundir desejo com necessidade. Isso vale para relacionamentos, trabalho, consumo e identidade. O mercado moderno é especialista em transformar desejos em urgências. Ele faz parecer que tudo precisa ser comprado agora, antes que acabe, antes que suba, antes que vire raridade. Esse mecanismo é antigo, mas ganhou potência inédita na era digital. Hoje, a escassez é performada em tempo real. O produto não apenas existe. Ele é exibido, comentado, disputado e monetizado diante dos olhos de todos. A pressão psicológica é constante. Nesse cenário, o estoicismo oferece um antídoto elegante. Ele não manda o homem virar um asceta sem prazer. Manda-o distinguir o que depende dele do que não depende. O preço de mercado não depende dele. A moda não depende dele. A euforia coletiva não depende dele. O que depende dele é a decisão de participar ou não, de pagar ou não, de se deixar capturar ou não. Essa distinção parece simples, mas é uma das mais libertadoras que existem. O homem estoico não é frio, é lúcido. Ele não despreza o prazer, apenas recusa ser governado por ele. Há também uma dimensão social mais ampla. Em tempos de insegurança econômica, inflação percebida, precarização do trabalho e ansiedade difusa, objetos de coleção funcionam como pequenas ilhas de controle. O álbum, a figurinha rara, o item limitado, tudo isso oferece uma sensação de ordem num mundo desordenado. É compreensível, mas compreender não é o mesmo que aprovar sem crítica. Muitas vezes, o consumo de colecionáveis serve como válvula de escape para frustrações maiores. O homem que não encontra progresso no trabalho, estabilidade na vida afetiva ou direção clara no futuro, pode ser tentado a buscar compensação em microvitórias materiais. A figurinha rara vira um substituto simbólico para conquistas mais difíceis. E é aqui que a visão masculina madura precisa ser mais severa consigo mesma. Não no sentido de negar prazer, mas no sentido de não se iludir com substitutos.
Comprar uma peça rara pode ser divertido. Pode até ser uma lembrança bonita, mas não resolve a falta de disciplina, não constrói patrimônio, não fortalece caráter e não substitui a satisfação profunda de uma vida bem organizada. O homem que entende isso não precisa demonizar o hobby. Ele apenas o coloca no lugar certo. E colocar cada coisa no lugar certo é, em essência, um ato de soberania. Há uma diferença entre colecionar por amor e colecionar por carência. O primeiro caso é estável, sereno, quase artesanal. O segundo é ansioso, comparativo e vulnerável à manipulação. O primeiro aceita limites. O segundo sempre quer mais, porque nunca está realmente satisfeito com o que possui. O mercado adora o segundo tipo de consumidor, porque ele é previsível e expansível. O homem sábio, ao contrário, aprende a reconhecer quando está sendo conduzido por uma emoção que não lhe serve. Também é preciso falar da ilusão de investimento. Muitos itens colecionáveis são comprados com a fantasia de valorização futura. Em tese, isso pode acontecer. Na prática, porém, a maioria das pessoas não tem acesso privilegiado à informação, nem capacidade de prever ciclos de mercado, nem paciência para suportar volatilidade. O que chamam de investimento, muitas vezes é apenas especulação com verniz cultural. E especulação, quando feita sem método, costuma punir o entusiasmo. O homem que compra uma figurinha rara porque acredita que vai dobrar de preço, está, na melhor hipótese, apostando. Na pior, está apenas justificando um impulso de consumo com linguagem financeira. A prudência nesse contexto não é avareza, é inteligência aplicada ao desejo. Um homem pode amar futebol, Copa do Mundo, álbuns e memorabilia, sem se tornar presa fácil de preços inflados. Pode escolher o que realmente lhe traz satisfação e recusar o teatro da escassez. Pode comprar uma peça que faça sentido para sua história pessoal e ignorar o ruído do mercado. Isso é muito diferente de comprar por pressão, por ostentação, ou por medo de perder uma oportunidade que talvez nem fosse oportunidade de verdade. No fundo, a questão das figurinhas Legends da Copa é uma versão pequena de uma pergunta muito maior. Quanto da nossa vida é guiado por valor real? E quanto é guiado por validação externa? O homem que vive para impressionar os outros acaba sempre pagando caro demais por coisas que não o fortalecem. O homem que vive para se fortalecer pode até comprar objetos caros, mas o faz com critério, sem submissão emocional. Essa diferença é decisiva. Ela separa o consumidor do proprietário, o impulsivo do estratégico, o menino do homem. Talvez a resposta mais honesta seja esta. Pagar R$300 por um pedaço de papel pode ser sábio em alguns contextos e tolice em outros. O número, isoladamente, não diz tudo. O que importa é a relação entre o gasto, a renda, o propósito e a consciência de quem compra. Se a compra é feita com lucidez, sem comprometer a base financeira e sem fantasia de enriquecimento, ela pode ser apenas um luxo. Se é feita por ansiedade, status ou ilusão de investimento, ela se torna um sintoma. E sintomas merecem atenção. A grande lição, porém, vai além da figurinha. Em uma época em que quase tudo é transformado em produto, o homem precisa reaprender a perguntar o que realmente tem valor. Valor não é o que a multidão grita. Valor é o que permanece quando o entusiasmo passa. Valor é o que melhora sua vida de forma concreta, ou ao menos a enriquece de maneira legítima. Às vezes, isso inclui um item raro de copa. Muitas vezes, não inclui. A sabedoria está em saber a diferença sem culpa e sem vaidade. No fim, a figurinha é só um espelho. Ela reflete o modo como lidamos com desejo, memória, dinheiro e identidade. Quem olha com pressa, vê apenas um pedaço de papel caro. Quem olha com maturidade, enxerga um pequeno retrato da cultura contemporânea, ansiosa, performática, nostálgica e facilmente seduzida pela promessa de exclusividade. O homem que deseja ser livre precisa aprender a atravessar esse espelho sem se perder nele. E talvez essa seja a verdadeira raridade dos nossos tempos. Não a figurinha limitada, mas a capacidade de dizer não ao que brilha, quando o brilho não sustenta o peso do preço.